e assim compartilho da leitura bíblica conforme o Evangelho de Lucas, capítulo 12, os versículos 49 até 56, onde a palavra de Deus nos diz: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem que eu gostaria que já estivesse aceso. Mas existe um batismo pelo qual tenho de passar, e como me angustio até que o mesmo se cumpra. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Eu afirmo a vocês que não, pelo contrário, vim para trazer divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Jesus disse ainda às multidões: Quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, logo dizem que vai chover, e assim acontece. E quando notam que sopra o vento sul, dizem que fará calor, e assim acontece. Hipócritas! Vocês sabem interpretar a aparência da terra e do céu, mas não sabem discernir esta época. Bem-aventurados, bem-aventuradas são aqueles e aquelas que ouvem da palavra do nosso Deus e aguardam no seu coração. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, o texto bíblico que ouvimos nos apresenta um Cristo bastante estranho. Estamos acostumados a ouvir sobre o Cristo amoroso, misericordioso e compassivo, enfim, o Cristo enquanto príncipe da paz. Assim, parece haver uma incoerência entre o Cristo da paz e esse Cristo que prometeu trazer fogo à terra. Infelizmente, não foram poucos os momentos na história da Igreja em que o nome de Jesus foi usado para justificar o armamento, a guerra, enfim, até a morte. Quando o imperador romano Constantino se tornou cristão, passou a perseguir aqueles que não aceitaram o cristianismo como sua religião. Pouco tempo depois, o imperador Carlos Magno utilizava o nome de Deus em nome da missão. No ano de 795 d.C., Carlos Magno enviou uma carta ao Papa Leão III dizendo estas palavras: Vossa missão é apoiar a nossa missão guerreira com as mãos erguidas a Deus como Moisés, para que o povo cristão vença em todos os lugares e em todos os tempos sobre os seus inimigos do seu santo nome e para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja louvado em todo o mundo. Carlos Magno usava o nome de Jesus para dar base e justificativa a uma guerra injustificável contra aqueles que não confessavam a Jesus como Senhor. O resultado desta triste junção entre a Igreja e o Estado foi o seguinte: somente no ano de 782, 4.500 saxões foram executados por não querer se submeter a Cristo, isto é,
a Carlos. Infelizmente, essa não é uma realidade apenas do passado. Quem dera fosse estar presente apenas nos livros de história. Ainda hoje há quem use o nome de Jesus para promover a guerra, a divisão, a polarização, enfim, a morte. Hoje é Dia dos Pais. Quantas famílias talvez estejam divididas por causa de política neste ano? E quantas ainda vão se dividir por causa das eleições? Você está inserido em uma família nessa realidade dividida? Mas então o que o evangelista Lucas quis nos dizer ao mencionar um Jesus tão diferente daquele a qual estamos acostumados? Qual seria a relação entre o Jesus Cristo da paz com esse Jesus Cristo do fogo e da divisão? Qual a ligação entre o Cristo príncipe da paz com esse Cristo aparentemente destruidor da paz? Para entendermos esse texto, precisamos olhar além para os valores do reino de Deus. Quais valores? Refiro-me àqueles conhecidos valores que estão registrados em Mateus 5, 3 a 10. Vale a pena relembrar esse texto bíblico, pois muitos teólogos o consideram o núcleo duro, ou seja, o melhor resumo do que é o Evangelho. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Estes são os valores do reino de Deus. Infelizmente, viver esses valores pode trazer divisão à terra, à família, à sociedade, talvez até à igreja. Em toda a história da igreja, sempre que homens e mulheres decidiram viver de acordo com os valores do reino de Deus, houve perseguição, tortura e morte. Aliás, basta lembrar do próprio Senhor Jesus Cristo, que pregando a vida em abundância foi pendurado em uma cruz. Como cantaria Raul Seixas, eu vi Cristo ser crucificado, o amor nascer e ser assassinado. O Deus da paz e da cruz confunde e enlouquece a sabedoria e os poderes humanos. Como diria o filósofo italiano contemporâneo Gianni Vattimo, a mensagem cristã que fala de um Deus que se encarna, se rebaixa e confunde todas as potências deste mundo. Diante do Cristo da cruz, os poderosos ficam confusos, pois enquanto eles almejam subir de posição a todo custo, o próprio Deus decidiu descer até nós, fazendo-se humano como nós, seres humanos. Parece ser impossível pensar que as bem-aventuranças anunciadas por Jesus possam trazer divisão à terra. É loucura pensar que a mensagem da paz possa trazer divisão. Porém, basta lembrarmos de alguns nomes e perceberemos a verdade. Lembrei-me de Dietrich Bonhoeffer, o pastor luterano alemão que se opôs ao regime nazista e por isso foi enforcado em Flossenbürg em 9 de abril de 1945, um pouco antes do final da Segunda Guerra Mundial. Lembrei-me de Martin Luther King Jr., o pastor batista norte-americano que, lutando pelos direitos civis das pessoas negras, foi assassinado em 4 de abril de 1968 em Memphis, Estados Unidos. Lembrei-me também de Dorothy Stang, a irmã católica que, ao defender a floresta amazônica, foi assassinada com 6 tiros no dia 12 de fevereiro de 2005 em Anapu, no Pará. Lembrei-me também de Dorothy Edinger, irmã da ISLB, assassinada em Nampula, na África do Sul, em 24 de fevereiro de 2004, ao tomar conhecimento de várias injustiças. Enfim, lembrei-me de Bruno Pereira e Dom Phillips, que, lutando pela dignidade de povos indígenas, foram brutalmente assassinados neste ano de 2022. E claro, poderíamos também lembrar de todos os apóstolos que, com exceção de João, foram martirizados pelo Império Romano por proclamarem sem titubear a mensagem cristã. Poderíamos lembrar ainda de muitos outros nomes. Quantos outros, lutando pela vida, foram mortos?
Em um mundo de exclusão, quem é contra a exclusão é excluído. Em um mundo marcado pela morte, quem é a favor da vida em abundância para todas as pessoas é morto. No mundo dos poderosos não há lugar para os fracos. Esse é o mundo em que vivemos. Um mundo cheio de notórias contradições, contrastes e incoerências. Em muitos outros lugares no mundo, pessoas cristãs continuam sendo mortas por causa da sua fé, deserdadas das suas famílias, talvez até expulsas das suas cidades. Há lugares como a Coreia do Norte em que ler a Bíblia é um crime gravíssimo e punível com a morte. Portanto, entendemos que não há contradição entre o Cristo do amor e da misericórdia com esse Cristo mencionado em Lucas no seu capítulo 12. Ao contrário, a mensagem de Jesus é exatamente esta. Onde o amor a Jesus for vivido com fidelidade e perseverança em palavras e ações, haverá divisão, perseguição, fogo. Não há como ser diferente. A mensagem cristã confronta aqueles que semeiam o ódio, a indiferença, a opressão, a divisão. Ou nos juntamos a eles e abandonamos o Evangelho, ou abraçamos o Evangelho e assumimos as consequências de uma vida com Cristo. Nossa sociedade está precisando de mais amor, carinho e compreensão. Ao mesmo tempo, menos ódio, menos rancor e menos divisão. Isso não começa na escola ou na igreja, mas nas nossas casas. O lar é o lugar de fazer diferença. Hoje é o Dia dos Pais. Os pais têm uma função especial em tudo isso. A diferença começa na maneira como o esposo age em relação à sua esposa, pois o melhor presente que um pai pode dar aos seus filhos é amar e respeitar a mãe deles. Em seguida, no amor paterno, que não significa dar tudo o que os filhos querem, mas perceber aquilo que eles precisam. E claro, assim como Deus não é esse pai longe, distante do ser humano, mas bem próximo e empático, também os pais podem se apresentar aos seus filhos com humildade, amor e carinho. Nós já avançamos muito tecnologicamente, mas continuamos atrasados em nossa humanidade. O ser humano já pisou na Lua, mas ainda não aprendeu a amar como Jesus amou. O amor se aprende e se exercita em casa. Assim as divisões e brigas poderão dar lugar à comunhão, ao respeito, à tolerância. Ao invés do fogo destruidor, poderá haver no lar o calor humano que aquece o coração e faz bem. Também é tarefa dos pais, juntamente com as mães, o delicado trabalho da educação cristã, onde os filhos aprendem a viver o seu batismo. A vivência de Cristo na família é o caminho para a real diferença na sociedade. Assim nos diz o pastor emérito Gottfried Brackemeyer, a família é preciosidade insubstituível, uma comunidade em miniatura, célula de exercício e reprodução de comunhão cristã, razão pela qual, em tempos normais, merece ser promovida e receber os maiores cuidados. Pai, cuide da sua família. Permita o Cristo da paz estar entre vocês. Promova o reino de Deus em sua família. Amém. E assim convido a confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém.